Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. O amor, enquanto energia ordenadora da criação no espaço universal, apresenta-se sob expressões diversas, como são os diferentes matizes das cores em uma aquarela. De outra forma, podemos dizer que existem dimensões do amor, as quais o ser humano vai descobrindo durante a sua jornada ascensional. Assim sendo, pode acontecer que aquilo que em um primeiro momento identificamos como sendo amor, possa ter sido apenas o fogo de palha de uma paixão repentina, assim como podemos chamar de amor uma relação de dependência emocional, na qual não existe ainda o respeito e a consideração profunda entre os seres que compartilham dessa relação. Em outras situações, podemos projetar no outro as nossas expectativas de felicidade ou aquilo que idealizamos ser uma expressão do amor, quando na verdade o outro ser não tem compromisso algum com aquilo que sobre ele criamos em expectativa, aguardando que um dia ele alcance o patamar que para ele estabelecemos. Este outro ser, inclusive, tem as suas próprias expectativas sobre o que é o amor e de como deveríamos manifestar o amor na linguagem que ele reconhece, sendo que muitas vezes nós também não alcançamos a expectativa que ele criou sobre nós. É nesse emaranhado de expectativas não alcançadas que surgem os desencontros nos relacionamentos afetivos e as grandes frustrações que conduzem os seres a um lugar de desconfiança para com o outro e ao consequente afastamento emocional dessa pessoa. Contudo, frequentemente nos esquecemos de que o outro é um espelho a revelar uma parte de nós que precisa de ajuda, pois está sofrida, por isso está reativa, por isso está desconfiada ou simplesmente cansada dos confrontos anteriores que viveu, os quais não deseja mais repetir nesse momento de sua existência. Olhar para o outro é sempre um exercício de descoberta de características relacionais que com ele compartilhamos, pois, se por um lado temos alguém que fere, de outro lado temos alguém que se coloca na posição de quem se deixa ferir. Se por um lado existem seres que manifestam-se no mundo relacional por meio de condutas tóxicas ou violentas, há, do outro lado, seres que se permitem receber dessa prática como se for algo normal, com o qual eles se acostumaram a viver, de modo que o responsável pela conduta tóxica cresce e se desenvolve desde o seu seio familiar, passando depois pelos meios sociais de sua convivência, sem que se chamasse a atenção para o seu modo equivocado de transitar por esse mundo, gerando dores e sofrimentos por onde passa. Nesse contexto, a melhor maneira de se chamar a atenção é justamente oferecendo a outra face, a face do equilíbrio, da harmonia, do respeito profundo à individualidade dos seres, assim como a face da sabedoria de vida, que nos orienta a ser verdadeiros, justos e misericordiosos em nossa forma de atuar no mundo. Isso porque, quando desejamos controlar o outro, convencê-lo
de alguma coisa ou influenciá-lo a tomar atitudes que ele não deseja tomar, estamos adotando para nós mesmos um conceito equivocado sobre o que é o amor. Amor não é aquela ação que constrange o outro a ser algo que ele não é, somente para satisfazer as expectativas que sobre ele geramos. Amor é a energia que mobiliza em nosso interior a compreensão sobre a realidade do outro, sobre o ponto em que o outro está em sua própria trajetória de vida, nos movendo para um lugar de respeito e consideração, sem que com isso tenhamos que anular o que somos para que consigamos conviver com o outro em uma situação de paz aparente. O amor verdadeiro não vive de aparência, pois ele se estabelece sobre a verdade do sentimento puro e genuíno que existe em nosso coração. O amor simples e verdadeiro não carece de máscaras ou de verniz social, uma vez que ele se manifesta com sua própria força e poder. Aqui nesse ponto, podemos compreender porque o amor verdadeiro liberta, enquanto a dimensão mais primitiva do amor constrange o outro a ser o que ele não é. O amor verdadeiro surge de um lugar no qual existe a aceitação do outro, exatamente da forma como ele se apresenta ao mundo. Assim como existe uma oferta pura e genuína de um sentimento nobre, enquanto o amor, em sua versão mais primitiva, é uma projeção realizada no outro sobre a nossa própria necessidade ou carência, conforme desejemos chamar. Ele não nasce de um sentimento puro e genuíno, mas sim de uma projeção de felicidade que sobre o outro realizamos. Dessa forma, quando na relação surgem as primeiras manifestações daquilo que são as características do outro que optamos por não ver, uma vez que estávamos focados na projeção que sobre ele realizamos, nos sentimos enganados por ele, quando na verdade fomos enganados por nossa própria mente, que projetou no outro as nossas expectativas. Aquilo que não conseguimos enxergar no período anterior foram justamente os pontos cegos que a nossa mente egóica encobriu para que não fizéssemos contato com o que precisamos tratar em nosso interior. Foi dessa forma que chegamos ao nível alto de toxicidade existente na relação que hoje mantemos com aquele ser com o qual, no passado, estabelecemos um relacionamento aparente de amor. Este relacionamento existe e ele está nos mostrando quais as partes de nós precisam ser reconhecidas, integradas e amadas antes que finalizemos este relacionamento e encontremos um outro no qual repetiremos os mesmos padrões adoecidos já manifestados no relacionamento anterior. Nessa jornada de descobertas, fundamental é que aprendamos a nos amar primeiramente. Caso contrário, não conseguiremos obter êxito em nenhum relacionamento afetivo que estabelecermos. Não é por meio da anulação de quem somos, em essência, que conseguiremos estabelecer relacionamentos saudáveis, equilibrados e pacíficos. Assim como também não é por meio do constrangimento que teremos um companheiro fiel ao nosso lado. Essa construção apenas se mostra viável quando começamos a ouvir e a manifestar as verdades que se encontram em nossos corações,
pois é somente por meio desse exercício que conquistamos a experiência que nos capacitará a ouvir, compreender e aceitar as verdades existentes no coração dos demais seres que fazem parte do nosso viver. É por meio da verdade que flui livremente entre os seres que surge a justiça, o equilíbrio, e esta pavimenta a estrada na qual o amor poderá caminhar livremente. Ninguém é patrimônio de ninguém. Posse não é manifestação de amor, é apenas mais uma ilusão a ser deixada para trás na desconstrução do nosso mundo particular de ilusão. Sigamos firmes, amados seres, em paz e em harmonia, com o coração aberto para experimentar as dimensões sublimadas do amor que liberta, cura e regenera. Somos irmãos, somos aqueles que vos amam incondicionalmente. Namastê.